Amigo Jesus, Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amparo e pela tua proteção. Também rogamos a Ti que envia sobre nós os teus mensageiros celestes, para que venham nos amparar durante esse trabalho de hoje, nos auxiliando, nos amparando nas nossas dificuldades, que possa abençoar cada um trabalhador. Abençoe esse trabalho de hoje e todos os outros que vai nos ajudar. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Que assim seja. Muito bem, vamos para a nossa parte de estudo, então, primeiro, né? Depois, aí passa o seu Maurício. Como de costume, hoje é segunda-feira, hoje nós temos o estudo do livro Momentos de Meditação. Momentos de Meditação. Nós já fizemos vários capítulos. No dia 26, Ciência do Bem Viver, Ascetismo. E hoje, dia 9 de setembro, é Conhecimento para a Ação. É o título do capítulo 8. Capítulo 8, Conhecimento para a Ação. Ficou da semana da gente começar hoje. Vamos lá então para o primeiro slide. O senhor quer fazer esse, seu Maurício? Pode ser. As leis que regem a natureza são constante apelo ao homem que sabe investigar e deseja progredir. Qualquer transgressão em referência aos seus códigos soberanos resulta em falta que se impõe como necessidade de reparação. Ninguém se lhes escapa. Cada criatura age conforme a sua própria natureza, os seus atavismos espirituais, constituindo-lhe dever libertar-se dos negativos, os primitivos, os que o atam às expressões da sensualidade de variada gama, iniciando outras experiências que se harmonizem com a parte divina no ímã adormecida. Isto lhe ensejará a aquisição da sabedoria, emulando sempre ao aprimoramento do caráter. Aqui fala das leis, né? Começa falando que as leis da natureza, que coordenam, que comandam, que dirigem a natureza, elas são constante apelo ao homem, né? Para buscar, investigar, buscar e principalmente aquele desejo de progredir. Se nós queremos progredir, precisamos estar atentos às leis da natureza, que elas são um constante convite para nós, para nosso crescimento. E aqui é outra coisa interessante, que fala que qualquer transgressão em referência aos seus códigos soberanos resulta em falta, que se impõe como necessidade de reparação. Nós sempre comentamos bastante isso, né? Porque a gente, quando aprendeu, no nosso começo de espiritismo, a gente focava, eu mesmo lembro de mim, focava muito na lei de ação e reação, causa e efeito, fez, pagou. Né? E aqui fala da transgressão, que a gente está sempre comentando isso, né? Que toda transgressão nossa, ela exige reparação, não castigo, né? Não é que Deus vai nos castigar. Por que exige reparação? Reparação porque nós já somos seres pensantes, individuais do nosso crescimento, já temos uma condição de sabedoria suficiente e que
Deus nos dá essa responsabilidade, ou seja, tudo que nós fizermos, nós seremos responsáveis por aquilo. Por isso a reparação. Então, ninguém feliz escapa de reparar. Ou seja, tudo que nós fizermos, nós seremos responsáveis por aquilo. Se nós causamos um dano a alguém, nós vamos precisar de reparar aquilo, corrigir. E a correção, ela pode ser mais dolorosa ou menos dolorosa. Dolorosa se nós não trabalharmos no sentido de reparar aquilo no sentido do bem, né? Encaminhando aquela pessoa que nós prejudicamos. Mas se nós quisermos trabalhar no sentido de encaminhar para o bem, são 1000 oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa corrigir, né? Reparar. O que é reparar? Reparar no sentido de consertar, né? Então, toda falta precisa ser consertada, né? Todos os nossos erros que nós fazemos, nós precisamos de redimir daquilo, corrigir. Cada criatura age conforme a sua própria natureza. Seus atavismos espirituais, esse drama do passado, né? Construindo-lhe dever libertar-se daquilo que é negativo, daqueles pensamentos primitivos, das ações primitivas. Aí vem, porque esses nos atam às expressões da sensualidade, de variada gama, iniciando outras experiências que se harmonizam com a parte divina. Então, a gente tem que sair daquilo que nos liga ao primitivismo para buscar ações que nos harmonizam com a parte divina, que às vezes está adormecida ainda em nós, mas ela precisa ser acordada. E no final ele fala que isso lhe ensejará a aquisição de sabedoria, emulando-nos sempre, nos incentivando, né, no aprimoramento do caráter. Então, à medida que nós estamos trabalhando nisso, nessa harmonização com Deus, procurando retirar aquilo que é negativo, que é primitivo, dos nossos sentimentos negativos, procurando a harmonia com o divino, que é a nossa essência criada por Deus. Era isso. Ok. Eu li ali leis que regem a natureza, né? E daí lembrei da pergunta do livro dos Espíritos, que fala sobre essa lei, né? A lei natural, a lei de Deus. E aí eu coloquei até no slide seguinte, só para a gente recordar, né? Como é que está no livro dos Espíritos, até fortalecendo o que Joana de Ângeles disse aqui nesse slide sobre leis que regem a natureza, né? Então, a pergunta 614, 615, 616, até 617, mas 617 então eu deixei meio de lado. Achei que essas aqui tem mais assim a ver com o que nós estamos estudando. Então ele pergunta aqui, ó, que deve se entender por lei natural, que é a lei da natureza, lei natural. A natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, o que nós queremos da vida? A gente quer ser feliz. E aqui ele deixa assim bem claro, taxativo mesmo, né? É a única necessária à felicidade do homem, não tem outra. É a lei de Deus, lei natural. Então, toda vez que nós nos afastamos dessa lei, a gente sofre, né, as consequências. Nós estamos nos afastando da felicidade, né? Então, nós estamos nos tornando infelizes. Cada vez que a gente faz o mal, por exemplo, né, é um momento que nós estamos afastando de Deus, afastando da sua lei. O mal em si, ele não existe, então, né? Ele é uma ausência do bem.
diz aí. Pelo objetivo de cumprir com a lei de Deus. Depois, na 615, ele fala que ela é imutável como o próprio Deus. Ela não muda nunca. Então, às vezes, a gente quer contemporizar a coisa e fala, não, mas hoje é necessário, né? Então a lei de Deus hoje não se aplica, né? Mas não é bem assim, né? A lei de Deus ela é imutável, como o próprio lei de Deus. E aqui ele faz uma outra pergunta que é mais ou menos parecida com a 615. Ó. Deus teria prescrito aos homens numa época aquilo que lhes proibiria em outra? Aí vem a resposta. Porque às vezes a gente vê nas obras sagradas, né, a Bíblia, alguma coisa, né, dizendo que é a lei de Deus, algumas práticas e que hoje mudou. Aí a gente fala, mas Deus mudou de ideia, né? Como é que é isso? Ele diz aqui, ó, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis que são imperfeitas. Então, se a lei é imperfeita, não é a lei de Deus. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então ela regula não só a parte material, mas também o moral. Né? A lei de Deus está presente em tudo. No livro dos Espíritos ainda, né, tem as leis morais, que é uma forma assim didática que Kardec colocou ali, né? Desmembrou a lei natural, a lei de Deus, em várias leis morais, que é para a gente entender melhor como é que funciona. É isso. Alguém quer fazer mais algum comentário com esse complemento? Seu Maurício, Francisca, Barçanufo? Vamos para o próximo slide. Não, pode ser pro próximo, tá bom, né? Então, também entendi. Não é nem comentando, só reforçando aí que falou que Deus pode, uma coisa que Deus disse antes, depois, em outra época, pode ser diferente. Então, se está havendo contradição, é porque foi o homem que interpretou, transcreveu de forma errada, né? É a forma de entendimento do homem que era aquela, e hoje o entendimento que é outro, né? Mas a lei de Deus mesmo é a mesma, né? A forma do homem ter entendido, por exemplo, 2000 anos atrás, entendi-se a lei de Deus assim. Hoje, passa 2000 anos, já entende a lei de Deus diferente, mas não que Deus tinha duas formas, nós humanos, né? Que entendemos de uma forma numa época e depois entendemos de uma outra forma em outra época, né? Ah, falando isso aí é complicado, porque 2000 anos atrás o povo era atrasado demais, moço. Não tinha aparelho de nada, nem nada, e as histórias mudam, né? O cara conta uma história aqui, vem ali, já mudou tudo. A lei de Deus não muda, o que Jesus falou não mudou, mas as escrituras mudou demais. Por isso que o Kardec renovou tudo, né? Só isso mesmo. Ok. Para frente, então. Um dos métodos eficientes para o desiderato é o do conhecimento, que liberta da ignorância, do medo, do egoísmo e da avareza. Então, ele falou ali, né, da necessidade de nós aplicarmos a lei de Deus na nossa vida, né, como falou, para o nosso próprio progresso, entende? E aqui ela está falando sobre o conhecimento. Isso que nós estamos buscando aqui, que é conhecer, que é aprender sobre a lei de Deus. Cada vez que a gente estuda, a gente aprende um pouco mais. E mesmo aquilo que nós já estudamos e achamos que entendemos tudo, a maioria das vezes a gente lê de novo e fala, ei, tinha alguma coisa aqui que eu não vi direito, né?
Então isso vai nos libertando, ela diz aqui, da ignorância, né? Que a ignorância ela nos aprisiona, né? Se a gente for observar, né? As pessoas, nós também cometemos muito equívocos por conta da ignorância, por conta da interpretação equivocada de algumas coisas, o fanatismo mesmo, né? Que hoje está muito forte, né? Ideias assim que domina as pessoas, né, e se deixa levar, é por conta da ignorância. Por conta da ignorância, surge uma pessoa, né, com alguma esperteza, né, e conduz as outras pessoas ao abismo, a práticas equivocadas, né. É um fenômeno que é muito comum acontecer, o tal do fanatismo, né? Vem algum ali que é mais esperto, tem boa fala e convence aquelas pessoas, né? E as pessoas já estão às vezes querendo mesmo, né? Aquelas práticas, acaba adotando algumas ideias que não são delas, assim, se fosse repensar bem, né? E o medo também, né? O medo, quando nós estudamos, quando nós aprendemos um pouco mais, a gente se afasta do medo. As pessoas, muitas vezes, as religiões mesmo, né, durante toda a história e hoje ainda, elas levaram as pessoas a práticas pelo medo, né? O medo de ir para o inferno, medo disso, medo daquilo, a pessoa acaba indo para um terreno, né, perigoso. E o outro que ele fala que o egoísmo é muito conversado dentro da doutrina espírita, orgulho e egoísmo, as chagas da humanidade, né? A gente pensar primeiro em nós, depois em nós, continuando pensando em nós, esquece do outro. Então o egoísmo, ele nos leva às vezes a práticas equivocadas. E a avareza, que é bem próximo do egoísmo, né? A avara é aquele que quer tudo para si, que guarda para si, né? E às vezes nem ele mesmo usa aquele recurso porque ele quer guardar, quer armazenar, tem um apego muito forte. O passo imediato é a ação, o cumprimento dos deveres que enobrecem, embora se apresentem humildes e insignificantes, sem avançar o passo para realizar os valores do próximo, porque projetam a personalidade e promovem o orgulho, ou manter-se impassível diante da vida. Então primeiro a gente analisa, né, a lei de Deus, né, depois a lei natural, né, vamos entender a lei, depois a gente vai nos aprofundar nesse conhecimento, né, e o outro passo é a ação, é agir, cumprir com aquilo que está nos nossos deveres, que está justamente na lei de Deus. Cumprir com os deveres que enobrecem, diz ela. Por mais insignificante que seja esse dever, né? Às vezes a gente fala, não, mas eu só cometi um pecadinho, né? Não tem problema não, ela recomenda tudo. E algumas as outras questões, né, que a gente estuda também, da própria Joana de Anjos, ela diz assim, que nem por brincadeira, né? Às vezes a gente tem essa atitude, né, de brincar de coisas que é errada, né? Às vezes a gente faz na base da brincadeira, faz um comentário, né, sobre uma piada mal construída, né, de forma que a gente às vezes ela diz que nem de brincadeira. Então a gente, por mais insignificante, por mais humilde que seja, que a gente faça o que é certo sempre. E aí para depois então a gente ir para coisas maiores, né? Mas os menores também tem que ser valorizados e tem que fazer, né? Porque é assim que começa, né? Do pequenininho que a gente começa pro maior, né? E daí
a gente acaba exagerando e pratica coisas equivocadas numa proporção muito maior. E ela lembra no final que ser impassível diante da vida, né? O ocioso, a ociosidade também é complicado, né? A gente tem que agir em benefício do próximo, em benefício do nosso crescimento espiritual, do nosso conhecimento, ação. É isso. Gratidão. Quem mais comenta? Vamos lá, vai, seu Francisca. Não, tá bom. Tá bom. Esse slide tem duas partes interessantes, assim. Tudo interessante, mas que mostra duas partes. O primeiro é que fala que um dos métodos eficientes é do conhecimento. Então, a gente trabalha, busca conhecer, porque é o aprendizado. A gente se eleva por meio da aprendizagem. E aprendizagem nos fala em geral, né? Nós estamos aqui hoje, nós estamos buscando aprender, né? Então é isso. Então a primeira coisa, aqui busca conhecimento, depois o passo imediato é a ação. É a busca em fazer, cumprir os nossos deveres, né? Já o trabalho do nosso crescimento espiritual, então conhece e age. É só. É bem lembrado, né? Porque às vezes a gente separa essas duas coisas, né? Não, primeiro preciso adquirir o conhecimento, preciso me munir, né? De aprendizado para depois agir. Daí eu me perco, às vezes, uma encarnação, né? Adquirindo conhecimento e não ajo, né? Então é uma coisa que é consequente, né? O passo imediato, né? Não fica parado não, querendo aprender mais e esquecer de fazer. Fazer tá junto ali. Né? Não tem que fazer um e esperar virar o maior conhecimento. Você busca o conhecimento, mas você não precisa esperar virar o maior sábio da humanidade para começar a ação, não, né? Não, bem lembrado que senão a gente tem a ideia que é para separar uma coisa da outra, né? Primeiro uma, depois a outra. Não, vai na sequência. Aprendi um pouquinho, já posso fazer. Ou às vezes, na verdade, a gente pode... Até sem saber. Nem aprendeu ainda, já tem que começar a agir, né? Já tem que começar a agir. É igual na escola, nas universidades, eles ensinam geralmente, já joga teoria e vem em prática, né? Já vem em prática. Aí a semana tem teoria. É escola, é isso mesmo. Mas no meio de semana vai ter prática também. Você vai aprendendo as coisas, aprende mais um pouquinho de teoria, mais prática e vai indo, né? Não é fácil não. Você vê, eu li a história de Eurípides Barçanufo, olha o que ele fez. Ele veio antes, lá em Sacramento, primeiro ele veio como um camponês. Ele desencarnou para depois vir Eurípides. Só para se ambientar com o lugar, acostumar, tudo, para depois ser Eurípides na outra vida. Né? Vê que o negócio não é fácil não, tem que se preparar. É bom a gente conhecer primeiro, alguém puder ler um livro do Espírito, é bom, nem que seja logo o básico, é para não, como diz o cara, não dar mancada, né? Porque é bom a gente se informar, né? Falando no Livro dos Espíritos, nós temos um estudo na quinta-feira do Livro dos Espíritos. Quem quiser participar, é online. Posso mandar o link sempre. Alguém tá bom. Estudar junto. Nós estamos estudando sobre sonambulismo agora. A equipe é mais lá do... O Orlando, o que mais está lá nesse Orlando, João Dalmolin, tem a senhora Dona Diva, que ela também assiste a palestra, às vezes aqui e participa também do estudo de sábado. Às vezes a Dona Hilda,
Mas mais assim assíduo é o Orlando e o João Dalmolin, que é os dois que está sempre, né? Daí eu coloco depois no YouTube, né? Então as pessoas podem assistir depois. Geralmente tem algumas visualizações depois. Na quinta-feira. É um link fixo também, igual esse nosso aqui, né? Não muda, sempre é o mesmo. Muito bem. Vamos para o próximo slide, então? Vamos. Esse é o senhor, né? Isso. Aí começa assim, né? É melhor que a desencarnação te alcance no cumprimento dos deveres do que te encontre na ociosidade dourada, na existência frívola e perfumada. Puxando as orelhas, né? Puxando a orelha. O hábito do serviço promoverá os teus valores morais. O hábito do serviço promoverá os teus valores morais. Não obstante, muitas vezes faças o que não desejas e não consigas realizar o que almejas. Isso é natural, porque resulta dos acúmulos produzidos em outras existências corporais que criaram os condicionamentos cujo impositivo tens que arrebentar. A essa impulsão, o desrespeito à ordem, chamamos de tentação, qual nuvem que obscurece o sol ou fumaça que se desprende da labareda. Sr. Maurício, esse slide, ele continua, tá? Ele aqui, ó, tá vendo? Porque esse asterisco que ele coloca é quando é finalzinho do assunto, né? Aí só tem depois esse pedacinho. Mas se eu quiser ler todo ele, inclusive, que daí já nós concluímos até esse capítulo já. Certamente o sol e o fogo sobrepõem-se aos aparentes impedimentos pela força intrínseca de que se constituem. Assim, também o denodo e a intensidade das suas aspirações elevadas vencerão estes inimigos, abrindo-te campo de realizações em programas mais felicitadores. Essa parte deixa para depois ou a outra parte? Esse aí também tá no meio, né? Que ela cita o apóstolo Paulo, e aquele parágrafo anterior é exatamente o que está sendo dito aqui. O apóstolo Paulo, embora de elevada estirpe espiritual, sofreu a indução de ser tentado a fazer o que não queria, enquanto se esforçando, não conseguia fazer sempre o que desejava. Perseverando e desafiando-se, porém, superou-se de tal forma que deixou de ser ele próprio, para que o Cristo nele vivesse. O senhor quer que volte aqui? Pode voltar, deixa eu lembrar aqui. Aí nós estamos falando chamou a atenção da gente aí, né? Essa questão de é melhor que a desencarnação nossa chegue no cumprimento dos deveres do que nos encontra da autoridade. Ou seja, muitas vezes nós, quando chega o dia do nosso desencarne, ela nos pega na maior ociosidade, sem nenhum compromisso com o nosso crescimento espiritual. Então, é bom que a gente pense e comece a fazer coisas, tenta fazer alguma coisa em nós mesmos, nos melhorando espiritualmente, para que quando a desencarne chegar, ela nos encontre já nessa caminhada, né? E ele vou falar do hábito, o hábito de serviço. Olha, o hábito de serviço que a gente fica trabalhando promoverá os seus valores morais. Então a gente vai melhorando os valores morais pelo hábito de serviço.
Aí fala, não obstante, muitas vezes faço o que não desejas e não consigas realizar o que almejas. Então, muitas vezes nós nos deparamos nessa dubiedade. O que a gente faz às vezes, não nos agrada e queremos fazer coisas que a gente não consegue fazer. Aí depois fala que isso é natural, porque resulta dos acúmulos produzidos em outras existências corporais, que criaram os condicionamentos cujo impositivo tem que arrebentar. Igual nós estamos dentro do ovo, tem o pintinho lá, está dentro do ovo, e a casca do ovo ali é um impeditivo para ele. Ele tem que sair ou morrer. Né? Ele tem que ficar naquela casquinha do ovo para abrir uma fenda para ele sair ou ele morre. Então, o nosso também nós temos muitos impeditivos que nós temos que ir bicando essa casquinha do ovo que nós estamos dele, né? E bicando, achar uma brecha para ele sair dele, né? Sair dessa armadura que nós temos com os nossos erros do passado, a nossa cristalização de erros, que ao longo de milênios e milênios e milênios, viemos acumulando, fazendo uma carapaça em nós, uma casca imensa. E não é fácil, né, de sair dessa carapaça. É um trabalho longo, mas se a gente ir cada dia um pouquinho, a gente vai rompendo. Aí eu vou falar que essa impulsão é o desrespeito à ordem, chamamos de tentação. Então a gente desrespeita a ordem. Olha, a gente desrespeita a ordem e chamamos isso ainda de tentação. Que na verdade é nós mesmos que estamos buscando, né? Qual nuvem que obscurece o sol ou fumaça que assim desprende da clareza. Pode passar. Aí depois ela comenta certamente o sol e o fogo, né, sobrepõem-se aos aparentes impedimentos pela força intrínseca de que se constituem. Assim também o denodo e a intensidade das suas aspirações elevadas vencerão esses inimigos, abrindo de campo de realizações em programas mais felicitadores. Então, assim, a gente mesmo, né, pode vencer tanto as dificuldades. Então, se vem o sol, vem o fogo, forma uma camada de fumaça. Mas, por mais que essa fumaça fique ali tapando um pouco a visibilidade, o sol vai sobrepor. E depois o clarão vai ficar mais nítido para nós. Aí depois fala o Paulo, né? Que o apóstolo Paulo, embora de elevado estirpe espiritual, sofreu a injunção de ser tentado a fazer o que não queria, enquanto se esforçando ser sempre o que desejava. Ele falava que ele tinha muitos conflitos, né? Interiores, esse que nós temos, né? Nós também temos muitos conflitos interiores. Queremos não errar, mas a nossa força é tão pequena que acabamos errando. Aí fala que perseverando e desafiando, olha aqui, se nós nos perseverar e nos desafiarmos, a gente vai superar, porque ele superou. O Paulo, com mais dificuldade, superou de tal forma que deixou de ser ele próprio. Então nós também podemos fazer assim, para ser o que o Cristo queria que ele fosse. Ou seja, ele falava que eu não sou eu mais, não é eu que vive em mim, mas na verdade o Cristo que vive em mim. Ele passou a viver para o Cristo num trabalho constante do bem, sendo o maior divulgador da doutrina do Evangelho. Então, achei interessante, achei legal e até
eu ri nessa primeira aí que fala sobre, né? A gente passa às vezes a vida, né? Desocupado, né? Ociosidade, o que é ociosidade dourada? Os prazeres do mundo, né? Existência frívola e perfumada. A maioria de nós tem um desejo, né? Ficar rico, por exemplo, né? Tem um desejo, vou ficar rico. Joga até na loteria, faz isso e aquilo, né? Para quê? Para ficar nessa ociosidade dourada, na existência frívola e perfumada. Aqueles que não têm recurso financeiro tenta também ficar nessa ociosidade dourada e existência frívola e perfumada. Mas as dificuldades do dia a dia, os desafios, né, nos obrigam a se movimentar. E nesse movimento, nesse relacionamento uns com os outros, nós vamos nos aprimorando, vamos nos enxergando, vamos enxergando o próximo, né? E daí nós vamos adquirindo o hábito, né? O hábito do serviço, meio que forçado, né? É claro que se fosse de forma assim mais espontânea, mais voluntária, né, seria muito melhor nessa questão de persistir nessa busca dos valores morais. E nesse segundo parágrafo ele fala exatamente o que o Paulo disse, né? Paulo falou que aquilo que ele queria fazer, ele ainda não faz. E aquilo que ele não queria fazer, isso ele faz. Então, ainda, provavelmente, né, na história que nós lemos, ele não fazia, né? Mas ele talvez sentia o desejo, né, o pensar, né, a vontade, às vezes, né, de transgredir. E essa vontade já é o fazer, né? Porque a ação em si, ela começa no pensar, no sentir. Então ele mesmo confessou que ele tinha dificuldade ainda de vencer o quê? Esses acúmulos, né, de existências que nós vivemos. Nós já tivemos muitas existências, né? Nós já fomos muitos personagens. E esses personagens, muitas vezes, nós criamos condicionamento. Possivelmente, nós tivemos situações em que nós éramos quem tinha o comando, e nesse comando a gente maltratava as pessoas, né? Fazia maldades aqui e ali. Quer dizer, não sabemos bem as nossas existências pretéritas, mas com certeza não fomos bonzinhos, não. E esses não ser bonzinhos e esses acúmulos de emoções e sentimentos desequilibrados, como muitas vezes ódio, inveja, sentimento de vingança, né? Ele está aqui dentro de mim, né? Pequenininho, talvez, adormecido, eu tentando controlar, mas alguma coisa, né? Como ele é um condicionamento, alguma coisa me acontece, start aquilo ali, eu posso querer fazer, né? Fazer o que não devo. Então eu tenho que vencer esses impositivos, né? A gente fala que arrebentar, né? Porque nós temos que arrebentar esse condicionamento que eu trago do passado, né? Se a gente observar, né, nossos próprios filhos, né, que nós viemos para nós educá-los, alguns têm umas tendências, outras, né? E essas tendências é nosso dever, né, tá orientando para que eles também arrebente com esses impositivos, né? Desde a infância comece a trabalhar isso aí. E quando chega na fase adulta, determinadas condições, determinadas situações, muitas vezes desperta aquele condicionamento que nós trazemos do pretérito e às vezes a gente age de forma equivocada, sob impulso desse condicionamento. Então essa impulsão que ela diz aqui, né, esses impulsos que diz respeito à ordem, diz respeito àquilo que nós estudamos já, nós sabemos que não devemos fazer, como Paulo mesmo exemplo, né? Ele já estudou aquilo ali, ele estudou o Cristo, ele sabe que não deve mais pensar e sentir aquilo, mas ainda vem, né? Porque ele ainda tem herança de vidas passadas. Então essas heranças, elas obscurecem muitas vezes aquela vontade que eu tenho de fazer o que é certo. Então ele fala como fumaça, né?
que se desprende da labareda e obscurece a luminosidade do sol. E a gente fala, é a tentação, né? Estou certamente sob tentação. Mas o sol está ali, né? E ele pode sobrepor, né, a esses impedimentos se eu tiver a vontade firme que ele aconteça. Então, quanto mais eu faço, eu me coloco, né, aspirando esses comportamentos elevados, esses hábitos morais que eu já estudei e que eu já sei que devo fazer e ainda não faço, quanto mais eu me esforço, mais eu vou vencendo esses inimigos que são o meu passado. São os personagens que eu vivi no passado, né? Então o inimigo está dentro de mim, né? Eu tenho um inimigo lá do passado que eu fui, de repente, uma pessoa extremamente violenta, que está aqui dentro de mim, uma pessoa extremamente invejosa, ciumenta. Então eu posso e devo, né, vencer esses inimigos que sou eu mesmo, né? São os meus personagens que ainda eles estão ali querendo se manifestar. E se eu perseverar, como Paulo deu exemplo, né, ele perseverou. E lá no finalzinho da existência ele falou, hoje realmente eu venci. Venci esses adversários. Agora não sou eu mais, não são mais aqueles personagens que estão dentro de mim. Agora eu sou o próprio Cristo, né? Cristo vive em mim. Alguém mais? Nosso horário? Nossa, senhor Maurício, eu me estendi no comentário, já é 20h42. Perdoe. Me animei. Vou estar empolgado. Que bom. Aí, ó, o chamado já até falou que nós estamos no finalzinho do nosso horário aqui, ó. Falta 15 só. Então tá, vou colocar a música. Vamos fazer aqui, o seguinte, nós vamos fazer a prece normal. Aí o Dilon passa a musiquinha para nós aí, vou dar início. Aí passo pro Barça. Francisco saiu? Eu estou quase saindo, porque o coisa está para descarregar aqui. Foi para 9. Então, eu vou fazer a prece, passo você, Francisco. Aí depois o Barça e depois o Dilon. E caso terminar, cada um que está fazendo, conclui. Né? Quer dizer, pode terminar antes da gente terminar e cada um faz. Então. Musiquinha, Dilon? Sim, tô acionando ela aqui. A altura tá boa? Tá ótimo. Tá ótimo. Amado Jesus, te agradecemos pela sua assistência, pela sua luz, pela sua bondade. Permita, Senhor, que sejamos amparados, fortalecidos, com nossos sentimentos de gratidão. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, pedindo agora o nosso alto passo, iniciando o nosso alto passo de dispersivo, retirando mágoas, tristezas, dores, todas as coisas que possam estar em nós, ser retirados, Senhor. Em nome de Deus, todos os fluidos mais pesados, em nome de Jesus, ser retirados. Vamos mentalizando agora uma luz intensa que vem das mãos do Cristo. Aquela energia santa que vem em suas mãos pode cair sobre nós. E vai repondo as energias nossas que já foram retiradas. Agora, sejamos equilibrados. Que a tua paz, teu amor, Senhor, seja conosco. Graças a Deus. Mentalizando ainda as pessoas, nossa casa espírita, pedindo amparo para ela. Todos os trabalhadores, todos os trabalhos, desde a nossa evangelização infantil, sobre paterna, trabalho da mediunidade, das reuniões de segunda, de terça, reunião pública, de quarta-feira, reunião da mediunidade
da corrente magnética, os estudos que são realizados no sábado, que Deus abençoe cada um de nós, cada um dos nossos irmãos. Mentalizando nossa irmã Daiane, na qual nós estamos fazendo a visita, que está precisando do seu amparo, Senhor. Pedimos que os médicos espirituais, da equipe do bem, da equipe de Jesus, possam fazer uma visita àquela irmãzinha, amparando a ela, e também como seus irmãos, suas filhas, todos os familiares. E que ela receba o conforto, receba assistência, e que as dores sejam diminuídas, caso a enfermidade não tenha dimensão de cura, mas possa dar um lenitivo às suas dores, e que os bons espíritos possam também colocar na sua mente, que ela tenha mais coragem e força para vencer todas as dificuldades e também essa luta. Que Jesus nos abençoe e que caminho do Pai. E que assim seja. Francisca? Começa agora. Amém, Jesus. Com infinita bondade e misericórdia. Deus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amparo, pela tua proteção. E Deus, roga a tua proteção em favor de Deus, para que o cuidou, encarnado, vamos dizer, cada um. Eu também continuo e também de todos aqueles nossos irmãos, que poder ter, cada um possa se a irmã Sandra, que envia sobre ela, a Morena, que Deus possa dizer, para Deus nós pedimos a ela e a Norena, Deus sabe que habita naquela casa. Também vai também a tua bênção, por favor, lá para o Deus da Deus para levar Bibi, Gabriela, todos ali tanto da alimentação como da família. Eu também por favor, das montanhas, que ainda se encontra com câncer, também quase determinada, que Deus possa parar, a cada um ali naquela casa, fortalecendo, analisando os sofrimentos, procurando de acordo com a vossa vontade, Senhor. Senhor, pela Ruth, pegada no jogo, tudo isso, que agora nós estamos. Que Deus possa para ela, Deus possa levar um amparo a cada um ali, a Sudena, o Juan, Pedro, a Juliana, tudo ali possa levar em socorro de cada um. Joga também o companheiro dela, para levar a caneta, para ele e para a sogra dela.
cada um que mora ali nessa casa. Eu também, por favor, levar, sem poder enfermo, que Deus possa enviar os seus mensageiros, ultimamente, benefício da sua cura, amenizando também os sofrimentos, procura também roga a tua assistência, fazer alívio, para o corpo desequilibrado, que Deus possa trazendo assistência, equilíbrio para ela. Também peço pela Fernanda, ainda se poder, pela adaptação da família, confiança, mesmo, a esperança, seu companheiro. Eu peço pela saúde do Marcos Ferro, Estado, Marizar, cada um que quer assistência, os médicos, os enfermeiros, os pais, que possam estar aqui trazendo a cura a cada um. Deus possa abençoar cada um. Cada um ali, a minha nora, a ele, a da Giovana, pela pastora, para ela, a mãe dela, todos que estão aqui. Deus possa abençoar cada um aqui, que assim seja. Vai ser um pouquinho aqui, tá bom. Obrigado. Pode continuar, Abassador. Ah, tá. Então, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Estamos aqui, nós 4 encarnados, e contando com a presença de muitos amigos desencarnados ou aqueles que simpatizam com nossa reunião, que veio assistir também. Te agradeço muito, mas muito mesmo. E dizer que Deus está sempre presente. A gente é que fica faltando, mas nós estamos aqui na intenção de melhora. Então, eu também falei meus pedidos. Eu pedi para os meus irmãos que já estão velhinhos, doentes, em Goiânia, em São Paulo, minha nora Fabiana, as crianças, meu filho. E agradecer por eu estar melhor agora, porque passei muitos dias assim, meio doente. Agradecer muito aos bons espíritos por ter me dado essa força e continuar mais uns tempos no planeta Terra. Eu pensei que já tinha chegado a minha hora, mas não era. Então, nós estamos aqui enfrentando de novo, até o último dia. Eu agradeço muito por ter mais essa chance. E tem aqueles pedidos antigos que eu não esqueci ainda. Pedir para os irmãos que estão sofrendo por causa da guerra no planeta Terra. Porque o planeta é grande e ao mesmo tempo é muito pequeno. Hoje em dia, principalmente, que a informação está muito grande. Ao contrário do ano 2000, nós estamos 2000 anos depois, onde a informação chega rapidinho e tudo quanto é canto do planeta. A gente está sabendo de tudo, quase tudo. Então, peço a Deus para esses irmãos que estão sofrendo muito nas guerras, também aqui na Venezuela, pertinho de nós, onde tem um senhor lá querendo ser dono da Venezuela, e mal sabendo ele que daqui a um dia tem que desencarnar. Então, a gente já sabendo disso, nós vamos ficar todos de olho. A desencarnação nossa pode chegar a qualquer minuto. Então, temos que estar preparados. Então,
Só tem mesmo a agradecer. Vou passar para outros irmãos para continuar a prece. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, por mais esse momento de estudo, de reflexão e também de radiação. Pedimos, Senhor, que a vossa paz possa cada dia mais ser implantada no coração de cada um de nós. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão passando por dificuldades, por sofrimentos, por enfermidades. Pedimos em especial pela Daiane, aquela senhora que nós visitamos, ela e sua família. Mais uma vez pedimos, Senhor, que eles possam se fortalecer na fé em Deus, que a vida continua, eles possam se fortalecer diante da dor, do sofrimento, e o aprendizado possa ocorrer, o aprendizado necessário nesses momentos de dificuldades. Pedimos, Senhor, também agora pela equipe que nos acompanha a nossa corrente magnética e corrente de vibração de estudos, Fernando Alane, seus familiares, Marçalu, família. Pedimos pela Francisca e todos os seus familiares, pela Daiane, sua família. Pedimos pela Elisângela, do seu Maurício, todos os familiares, por mim, Senhor, pelos meus familiares. Pedimos que os mentores espirituais façam a visita a cada lar que nós citamos aqui, possam caminhar aqueles irmãos que possam estar causando algum tipo de desequilíbrio nesses lares, nossa casa espírita, para o tratamento necessário. Agora, neste momento, fazemos o alto passe, o concílio da espiritualidade, que essas energias possam ser transformadas em energias do bem, que também, Senhor, essas energias que nós geramos possam ser encaminhadas lá para a Daiane e sua família, possam ser encaminhadas lá para o Dona Tia Licinha, seu Manuel e toda a sua família, possam ser encaminhadas para a Dona Belinha, seus familiares. Graças a Deus. Peço também, Senhor, a Juliana, que mandou um recadinho aqui, adolescente. Vivemos esse momento, sabemos que a gente potencializa o apego. Nossa Senhor, encontrar o equilíbrio necessário, tirar o equilíbrio necessário para superar esses momentos de desajuste emocional. Que a sua paz, seu amor permaneça em nós.